Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quinto ano do Colégio Emaús. Quinto ano, nas aulas anteriores, as duas aulas pelo menos, nós estudamos sobre o direito da criança. Vimos que algumas crianças, desde a antiguidade, tinham sua mão de obra explorada. Vimos também que nas embarcações portuguesas que vinham para o Brasil, essas crianças também eram exploradas e executavam atividades de pessoas adultas. Nós estudamos sobre a Roda dos Expostos, o que foi essa Roda dos Expostos, e que ela surgiu lá na Idade Média em Roma, Nessa aula, nós vamos estudar sobre as crianças no Brasil, desde o período colonial até atualmente. No Brasil colonial, muitas crianças foram escravizadas, eram filhos de escravos que dos 7 aos 12 anos trabalhavam desempenhando funções como aprendiz. Essas crianças, elas trabalhavam na lavoura de cana, na agricultura, nas minas, Essas crianças não tinham o direito de ser crianças. Quando bem pequenininhas, como a gente está vendo aqui nessa imagem, essas crianças, elas circulavam dentro das casas de seus senhores, e conviviam com os senhores, mas não usufruíam da liberdade, não usufruíam de sua infância. Nós temos que lembrar também que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a partir de 1549, vieram vários padres jesuítas para cá, para catequizar os indígenas. E muitos desses indígenas que foram catequizados eram crianças, que tiveram inclusive a sua mão de obra explorada pelos jesuítas, no desenvolvimento agrícola, nas missões, nas reduções, que eram locais que os jesuítas se abrigavam e locais onde os jesuítas catequizavam esses indígenas. E essas crianças indígenas acabavam perdendo também seus laços culturais, sua identidade cultural, porque acabava assimilando a cultura europeia. Muitas crianças também foram aprisionadas na África e vendidas como escravas no Brasil. E essas crianças, que foram aprisionadas na África, ao chegar aqui, um mundo completamente diferente, tinham sua mão de obra explorada, elas perdiam vínculo afetivo com seus pais, com seus familiares, perdiam vínculo afetivo com seu local de origem, porque ficavam muito tempo trabalhando, e não tinham contato com sua identidade, com sua cultura. Nós vamos ver que os jesuítas, eles catequizavam os indígenas e educavam os filhos dos colonos. Neste período ainda não tinham instituído escolas no Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. Então, aqueles filhos de senhores mais abastados, aquelas crianças que tinham mais condições, elas tinham professores particulares, tinham direito à educação, e quando os pais eram muito ricos, eles mandavam essas crianças para estudar na Europa. Então, a partir desse momento, a gente já consegue entender parte das desigualdades sociais no Brasil. No final do século XVIII, a Inglaterra viveu um processo de revolução industrial. Nesse trecho aqui, nós vamos ver o trabalho infantil no início da industrialização. A industrialização é quando uma máquina converte uma matéria-prima em um produto, em um bem, em um objeto, em um utensílio. A industrialização, ela vai ser caracterizada pelo uso de máquinas e pela produção em grande quantidade. Antes da industrialização, a conversão de matéria-prima, de recursos naturais em objetos, era feita através do artesão, o artesão que conhecia todos os procedimentos, fabricava o objeto manualmente. Posteriormente, vai haver uma revolução nos modos de produção. Essa revolução ela vai ser chamada de Revolução Industrial e vai ter início na Inglaterra, no final do século XVIII.
Então, muitas fábricas vão surgir e vão empregar milhares de trabalhadores com jornadas de trabalho, gente, extremamente elevadas, chegando em alguns casos a 17 horas por dia, em ambiente que não oferecia as mínimas condições de trabalho, não possuía ambiente sem higiene, alimentação ruim, ambientes onde as temperaturas, com temperaturas muito elevadas, quando não eram temperaturas muito elevadas, eram temperaturas extremamente baixas, impactando a saúde destes trabalhadores. Nessas fábricas era comum o trabalho de crianças que, sozinhas ou acompanhadas das famílias, desempenhavam diversas funções, sujeitas a acidentes e a ambientes muito nocivos à saúde. E essas crianças, gente, elas não tinham nem tamanho, né, para poder desempenhar essas atividades. Nessas imagens aqui, nós temos a imagem da esquerda, é um grupo de crianças e adolescentes que trabalhavam em mina do carvão em Pittston, nos Estados Unidos, isso em 1900. O que a gente pode entender disso? Que não era somente na Inglaterra que a mão de obra infantil era explorada. Nós vamos ver que aqui no Brasil também a mão de obra infantil era extremamente explorada e ainda é, gente, ainda essa é uma realidade de muitos países do mundo, de muitas crianças do mundo que têm sua mão de obra explorada, crianças e adolescentes. Nessa outra imagem aqui da direita, nós temos crianças trabalhando em fábricas de tecidos em 1909. Nota-se que eram tão pequenas que precisavam subir na máquina para colocar fios de tecido nas bobinas. Atualmente, pessoal, a mão de obra infantil ainda é explorada. Existem leis, né, que são mecanismos para proibir esse tipo de prática, porque o trabalho infantil prejudica a criança. Ela não consegue se desenvolver, ela não consegue estudar por conta do cansaço. No continente africano, atualmente, é o continente que mais possui a exploração da mão de obra infantil. Agora nós vamos estudar um pouquinho no Brasil, durante o século XX, né, final do século XIX e início do século XX. O Brasil tornou-se um país industrializado, gente, a partir de 1950 a 1960. No final do século XIX e início do século XX, a economia brasileira ainda era baseada na agricultura, ou seja, grande parte da população ainda residia na área rural. Com o processo lento de industrialização do Brasil, essa população foi sendo atraída para as grandes cidades. O Brasil ele iniciava lentamente o seu processo industrial, principalmente no estado de São Paulo, onde a abertura de fábricas era maior, né, era um processo mais intenso. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e essas cidades foram se tornando atrativas para essas pessoas. Então, crescia a instalação de fábricas e atraía uma classe muito grande de trabalhadores do campo para a cidade. Este é o chamado êxodo rural, é a saída do campo para a cidade. As crianças e adolescentes desempenhavam atividades, né, até o século XIX, século XX, no campo, na agricultura, na lavoura, né, e principalmente porque as famílias eram muito numerosas, então os filhos tinham que ir para a lavoura com os pais, para ajudar na plantação, para ajudar na colheita, para o sustento da família. Com o processo industrial, nós vamos ver que vai haver um trabalho infantil também nos centros urbanos. As fábricas, sobretudo a partir da década de 1930, também empregavam crianças no meio urbano. O trabalho infantil nessa época era defendido, inclusive, gente, por profissionais e algumas autoridades governamentais, que declaravam que as crianças tinham que trabalhar, tinham que aprender algum ofício para ter uma profissão. Que as crianças não podiam ficar sem trabalhar para elas não irem para o caminho errado. Então, essa era a justificativa, né, destes profissionais, como advogados, médicos e autoridades governamentais. Mas, na realidade, a exploração do trabalho infantil é muito prejudicial à sociedade como um todo.
Por se tratar de trabalhadores que ganhavam salários baixos e a necessidade de ajudarem na complementação da renda familiar para sobreviverem, estes representavam uma mão de obra farta para os empregadores, donos das indústrias e oficinas, ou seja, as crianças recebiam um salário mais baixo e desempenhavam a mesma função de um adulto. Nessa imagem aqui, nós temos uma criança trabalhando de engraxate, né? Boa parte das crianças brasileiras mais pobres não concluía o ensino fundamental. Não havia oferta de vagas para todos e o índice de evasão, abandono escolar era muito elevado. Muitas crianças deixavam a escola em busca de trabalho ou por excesso de reprovações nas séries iniciais. Quando houve, gente, um grande êxodo rural, uma grande migração do campo para a cidade, as famílias que chegam à cidade, né, elas vão passar muita dificuldade. O padrão de vida nas cidades é mais alto. Os custos são mais altos, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar a luz, tem que comprar alimento. No campo, na lavoura, produz-se o alimento. Na cidade, a pessoa tem que comprar o alimento. Então, o custo de vida é mais alto. Então, gente, com o crescimento das cidades, o desenvolvimento industrial intensificado a partir de 1930, a população urbana ela começa a se tornar cada vez maior. Vai haver um expressivo êxodo rural. E como o custo de vida é bem mais alto na cidade, as mulheres, os homens, os mais velhos, eles vão precisar entrar no mercado de trabalho para arcar com estes custos. E também as crianças, para ajudar no sustento das famílias. E muitas dessas crianças acabavam abandonando a escola. Aquelas que trabalhavam e que não abandonavam a escola não tinham um rendimento muito bom na escola por conta do cansaço. Diante disso, gente, a partir de 1980, houve um grande movimento, né, pela garantia dos direitos da criança, para pôr fim à exploração infantil, à exploração do trabalho infantil aqui no Brasil. Como nós vimos mundialmente, em 1959, já havia sido criado, né, a Declaração dos Direitos da Criança, com 10 princípios básicos, garantindo que a criança tem direito de estudar, de crescer, de brincar, direito de um lar, direito a um nome, direito a uma nacionalidade. No Brasil, os mecanismos que vão garantir esses direitos da criança são a Constituição da República de 1988, que vai incorporar várias garantias para crianças e adolescentes, como prevê no artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com a absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, as crianças elas devem ser protegidas por todos, pela sociedade, pelo Estado e pela família. A aprovação do ECA, como nós vimos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, vai estabelecer os caminhos para a garantia desses direitos fundamentais. Vai dar o norte de como essas crianças vão ter esses direitos assegurados e garantidos. A partir de 1980 também, gente, as crianças elas vão conquistando diversos direitos. Dentre esses direitos está a garantia do acesso à educação e a garantia do acesso à saúde. E apesar, gente, de existir todos esses mecanismos, leis que proíbem a exploração do trabalho infantil, no Brasil ainda cerca de 2,4 milhões de crianças e adolescentes sofrem com trabalho infantil. As regiões Nordeste e Sudeste
registram as maiores taxas de ocupação, respectivamente, Nordeste 33,3% e Sudeste 28,8%. Vamos tentar pensar o porquê que região Nordeste e região Sudeste. Região Nordeste, provavelmente, exploração do trabalho infantil na lavoura, na agricultura, né? E região Sudeste nas grandes cidades. A gente vê comumente, né, crianças em sinais, vendendo balas, vendendo pipocas. A gente vê crianças também em sinais pedindo dinheiro. Então, assim, nas grandes cidades, da região Sudeste, principalmente, essa exploração ela está muito ligada às dificuldades econômicas da família, às dificuldades sociais. Na região Nordeste, também devido às dificuldades sociais, dificuldades econômicas e pela exploração, né, pelo desenvolvimento da agricultura. O número de meninos em situação de trabalho infantil é 1,6 milhão. É quase o dobro do de meninas trabalhadoras, 804 mil. 94,2% do trabalho infantil doméstico é realizado por meninas. Então, esse infográfico ele vem trazer para a gente, né, mostrar que o trabalho infantil ainda tem que ser muito combatido, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A exploração do trabalho infantil é extremamente prejudicial ao desenvolvimento da criança. Bom, quinto ano, quando eu falo exploração do trabalho infantil, não é quando a mãe pede para vocês arrumar a cama, não, tá? Isso aí é obrigação, tá bem? A exploração é a criança ser de fato explorada, trabalhar longas jornadas, não ter direito de infância, não ter direito de brincar, não ter direito de estudar, né? E isso é a exploração do trabalho infantil. Vou finalizar por aqui a nossa aula, tá bem? Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de História, páginas 240 a 243, 244, aqui é 244, tá bom, gente? Não é 144, não. 245 e 247. E tem também essas atividades complementares. Só lembrando, aqui no número 4 da página 247, precisa fazer e enviar para o WhatsApp da escola, tá bem? Copiem as perguntas no caderno, façam com bastante atenção, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.